Então, eu vou começar falando aqui, abrindo essa aula de hoje, falando sobre os principais desafios atuais da gestão de pessoas. O que nós temos visto nas empresas, o que tem se apresentado nas empresas hoje, quando a gente pensa em desafios para gerir pessoas. Eu vou começar falando com um dos principais temas, que é uma das dores de cabeça aí dos profissionais de RH, que é a rotatividade alta. A rotatividade tem se apresentado como um grande desafio nas empresas. Isso traz consequências seríssimas, né, por conta do alto custo que isso traz para dentro do negócio. Você tem consequências como perda do capital intelectual. Quando uma pessoa sai da empresa, naturalmente ela leva também uma série de conhecimentos sobre o negócio, principalmente funcionários mais antigos, custos com rescisões, enfim, isso tem sido aí um gargalo que as empresas estão com um pouco de dificuldades de administrar. Então, estou trazendo primeiro um contexto do que nós percebemos hoje no âmbito da gestão de pessoas. Outro grande desafio, contratações com baixa assertividade. Então, isso é uma prática aí que a gente percebe, muitas empresas ainda possuem um processo de recrutamento e seleção deficiente, né, um pouco ultrapassado, e acaba fazendo com que essa empresa tome decisões muito com base no feeling, no que ela acha que é o melhor para a empresa, mas não é uma decisão técnica, não é uma decisão fundamentada em algum indicador, em alguma informação que realmente consiga mostrar que aquela é a melhor opção a ser tomada. Então, as contratações, uma das consequências das contratações com baixa assertividade ainda é o recrutamento e seleção muito atrasado. Tem muitas empresas que ainda perdem muito tempo com dinâmicas comportamentais, com aquele processo seletivo muito burocrático, moroso, mas que nem sempre isso é sinônimo de assertividade, né? Se a gente alonga muito o nosso processo seletivo, a gente tem também como consequência uma dificuldade de tomar decisões, tá? Então, é uma das consequências aí. Outro desafio grande aí que nós percebemos hoje nas empresas, identificar bons talentos. Se você pergunta hoje para um gestor, para um líder, quais são os bons talentos que você tem na sua equipe? Poucos sabem identificar isso com clareza, com exceção de áreas onde os números conseguem mostrar isso com mais assertividade, a exemplo de área comercial. Mas se você vai para outras áreas de negócio de uma empresa, as lideranças têm muita dificuldade de identificar bons talentos. E a consequência de uma empresa que tem dificuldade para identificar bons talentos é que se ela precisa fazer uma reposição de um talento, de uma pessoa que saiu de uma determinada área, ela também não sabe identificar quais são os padrões daquela pessoa. Ou seja, se eu quiser contratar alguém que fosse exatamente igual à pessoa que saiu, como que eu faria essa contratação? E aí apresenta-se o desafio, né, de a pessoa ela tem um achismo de que, eu acho que tal pessoa era assim, mas ela não consegue não consegue ter uma visão clara de como isso acontece na prática, né? Trazendo a pessoa e dizendo, olha, essa pessoa tem exatamente as mesmas competências comportamentais do que aquela outra pessoa que saiu. Então, isso é um gargalo aí de muitos negócios, né? Outro grande desafio, motivar colaboradores. A maioria dos gestores de pessoas, dos líderes principalmente, né? E quando eu falo gestão de pessoas, é bom a gente extrapolar um pouco, porque não se trata apenas do RH. Gestão de pessoas faz todo líder de uma área, todo líder de um departamento, de um grupo de pessoas. Se você tem 2 pessoas ou mais, você tem alguém ali que vai estar assumindo a liderança e naturalmente você passa a ter que fazer gestão de pessoas, né? Então, se essas pessoas não conhecem sobre pessoas, como é que você motiva alguém com assertividade? Como é que você sabe o que faz com que uma pessoa se motive mais ou menos?
Então, esse é um ponto muito importante da gente passar a conhecer. Cada perfil se comporta de um jeito, cada pessoa reage de uma maneira diferente. E nós precisamos conhecer as maneiras pelo qual essas pessoas reagem para que a gente possa trazer ali um programa motivacional, algumas atividades motivacionais que são coerentes com aquele grupo de pessoas. E isso é um ponto aí bastante importante que faz com que a gente tenha pessoas, colaboradores mais engajados, né? E aí, aproveitando, vou falar de engajamento, que é outro grande desafio. Se eu não consigo motivar, naturalmente eu tenho problemas de engajamento, do quanto as pessoas se sentem parte daquilo, do quanto elas realmente se doam para aquela causa, para a empresa. Ter, então, uma empresa com baixo engajamento faz com que você tenha pessoas que tenham entregas muito baixas, pessoas que não se comprometem tanto com o negócio, com a empresa. Então, engajamento baixo é sinônimo de problemas, né? A gente sabe disso. Outro grande desafio, e esse até mais recente, né, que a gente vê aí apresentando nas empresas, a gestão de pessoas em ambiente de home office. Na semana passada, nós demos até uma aula no nosso canal lá do YouTube sobre gestão de pessoas em home office, onde a gente trouxe lá alguns elementos de desafios das empresas e também algumas dicas de como melhorar isso. Para quem não pôde acompanhar, vocês podem entrar lá, que a aula fica disponível lá no nosso canal. Então, gestão de pessoas em home office, ela é um mega problema, porque cada perfil comportamental, cada pessoa, ela age de uma maneira diferente. Ela precisa de acompanhamento de formas diferentes, ela precisa de estímulos diferentes. Então, a gente precisa saber como estimular, como engajar, como motivar cada um dos colaboradores de maneira diferente, né? Não dá para eu ter uma mesma régua e aplicar para todo mundo. Isso não funciona, né? Na prática, isso não funciona e a gente acaba tendo problemas de liderança, porque o líder não sabe o que fazer, às vezes o próprio líder não sabe como fazer uma gestão de pessoas no ambiente de home office. Por mais que nós já estejamos aí há um pouco mais de um ano nesse cenário de pandemia, muitas empresas ainda estão em home office, mas muitas empresas ainda não aprenderam como fazer uma boa gestão de pessoas à distância. E isso é um mega desafio, né? Que a gente precisa, se eu tenho esse desafio, eu preciso buscar conhecimento para saber como resolver. Não adianta eu olhar para o desafio e parar naquilo. Aquilo não vai se resolver sozinho, né? E um outro grande desafio é a retenção de talentos. Eu sempre digo, não adianta eu trazer bons colaboradores, eu trazer excelentes profissionais e depois eu não conseguir reter essas pessoas na minha empresa. Ou seja, se eu não tenho políticas claras que motivem essas pessoas, políticas salariais de cargo, inclusive também de gestão de pessoas, né, dificilmente você consegue reter pessoas. Você até faz uma boa atração de candidatos, ou seja, uma das etapas do funil você faz bem, que é atrair candidatos. Mas depois que a pessoa passa pelo funil, ou seja, ela foi recrutada, ela foi selecionada e ela entrou na empresa, essa experiência do onboarding, né, de como que ela vai funcionar dali em diante dentro da empresa, é algo extremamente importante, né? Os gestores precisam saber como engajar essa pessoa, como fazer com que essa pessoa se sinta sendo entendida, para que ela possa se dedicar e se comprometer cada vez mais com aquele desafio. Então, a retenção de talentos é um grande desafio hoje. As empresas ainda patinam bastante com isso.